Aí, amores, tudo bom? Gente, muito bom dia. Vamos dar uma palavrinha sobre hormônios vegetais, tá certo? Vamos trabalhar essa parte dentro do conteúdo programado de fisiologia vegetal. Vamos lá, vamos ver o que é que a gente tem aí para comentar no que se diz respeito aos pontos mais importantes desse conteúdo que é abordado nas provas, no Enem, né? Então, vamos lá. Aí eu coloquei a sinônimo. Hormônio vegetal pode ser chamado simplesmente por fito-hormônio. Nas plantas, eles são utilizados com concentrações muito baixas, tá certo? Do jeito que eu destaquei para vocês. Ó. Plantas utilizam poucos hormônios, tá certo? Concentrações muito baixas desses hormônios. As auxinas, elas se apresentam em concentrações pequenas também, não é diferente. É o primeiro grupo hormonal que a gente vai trabalhar, tá? Então, as auxinas, elas se encontram no parâmetro de microgramas, né? De microgramas. De 6 a 10 microgramas é uma média aí que nós encontramos. Por exemplo, o abacaxi, ele se apresenta para a gente com uma concentração muito baixa, em torno de 6 microgramas, tá? Que é suficiente para promover exatamente o desenvolvimento desse tipo de fruto. É descoberto após os hormônios animais. Observa que nós encontramos, e a gente teve a oportunidade de ver em outras aulas, uma gama enorme de hormônios, em hormônios nos humanos, né? A gente viu a citocina, a gente viu a prolactina, a gente viu a função, paratormônio, hormônio adrenocorticotrófico, ou seja, existe uma gama enorme de hormônios que nós encontramos nos mamíferos e também nas plantas, tá certo? Então, os hormônios que foram descobertos nos animais, eles foram descobertos primeiro, depois é que vem aí esses hormônios vegetais, tranquilo? Dentro da perspectiva de crescimento, desenvolvimento, crescimento primário, crescimento secundário, alongamento, desenvolvimento de fruto, de flores, então essa é a perspectiva que a gente vai trabalhar, tá certo? Olha lá, quando a gente fala em partenocarpia, existe uma condição muito interessante que é a produção desses frutos sem ocorrer fecundação. E também a produção de frutos como a uva, como as melancias, sem semente, né? Borrifando esses carpelos com esse tipo de hormônio, no caso as chamadas auxinas, que é chamado simplesmente por ácido indol 3-acético, né? Que é o mais importante, ele é chamado simplesmente por AIA, e eles podem ser sintetizados em laboratório e você também pode encontrá-los, no ambiente, né, nos vegetais. Beleza? Vê só outros pontos que eu coloquei bem interessantes sobre as auxinas. Aqui eu coloquei que as auxinas estão relacionadas exatamente ao alongamento do caule da raiz. É o principal hormônio relacionado ao alongamento, à estruturação, né? E, consequentemente, a formação desse caule, dessa raiz. Tá certo? Outro ponto aqui que eu coloquei para vocês está relacionado ao geotropismo, ao crescimento, né? Crescimento tanto com geotropismo positivo, né, quanto com geotropismo negativo. Geotropismo positivo em direção ao solo, ou seja, a raiz vai em direção ao solo. Né? E geotropismo negativo, o caule que sobe. Obviamente que existem aqueles hormônios que se apresentam, aqueles hormônios não, aquelas raízes se apresentam com raízes pneumatóforas, né? Aquelas raízes que se fixam no solo de área de mangue, e depois elas sobem com geotropismo negativo para captar esse oxigênio, esse gás oxigênio que está disperso no ambiente, porque a disponibilidade em áreas de mangue, no solo daquela área lamacenta, a disponibilidade de gás oxigênio é muito baixa. E as auxinas, elas se apresentam para a gente com uma característica muito peculiar. Elas são fotofóbicas, ou seja, elas fogem exatamente da luminosidade solar. Interessante, né? No próximo slide eu vou mostrar para vocês o que é que acontece quando ela é submetida exatamente
a luminosidade solar. Beleza? Vê lá o próximo ponto que eu coloquei para vocês. Ocorre também desenvolvimento de frutos. As auxinas são importantes no que diz respeito ao desenvolvimento e à estruturação dos frutos, beleza? E esse quarto e último tópico aí para a gente está relacionado à formação, né, de folhas, sementes e desenvolvimento de meristemas, beleza? Então, observa aqui em um capítulo que vem falando sobre fitohormônios, mais precisamente sobre as auxinas, você tem aí um parâmetro geral desse tipo de hormônio, que é o indol 3-acético, tá? Ácido indol 3-acético, beleza? Olha lá, aqui eu tenho uma condição relacionada à fotofobia. Vê, cabeça, que experimento é esse? Vê bem, aqui normalmente, deixa eu colocar um ponteiro para você observar aqui comigo com muito carinho. Vê, aqui eu tenho uma plântula, né? Aqui eu tenho um vegetal que é o controle, onde você colocando luminosidade, você expondo a parte superior, né? Onde na parte superior você vai encontrar, a gente vai ver um pouco mais à frente, no que se diz respeito à dominância apical. O que é isso? O que é essa dominância apical? Né? Então, você tem aí a luminosidade e a planta, ela cresce em direção a essa luz. Agora, por quê? Observa o seguinte, perceba que eu tenho na parte posterior da planta uma concentração maior de auxina, porque ela foge, não é fotofóbico, né? Então, por esse tipo de aspecto, eu tenho uma concentração maior desse hormônio aqui, que vai propiciar um crescimento em direção à luz, pelo fato desse hormônio ele se encontrar na região posterior, ou seja, ele foge da luz, né? Então, com isso, com esse desprendimento, eu vou encontrar exatamente a curvatura do vegetal em direção à luz. Porque do lado contrário, o que é que eu vou encontrar? O hormônio. Dá uma olhadinha, tá? nessa segunda estrutura. Aqui eu fiz um corte, né? E coloquei um capuz. Pode ser um paninho, pode ser um papelzinho por cima, né? Então, quando essa área ela não recebe esse aporte de luz, o que acontece? Ele cresce de maneira uniforme, com geotropismo negativo. Tranquilo? Do jeitinho que está aqui, ó. Porque eu consegui proteger a parte que produz uma concentração maior de auxina. Beleza? Enquanto aqui a auxina ela veio para esse lado e forçou exatamente a planta a crescer para o lado da luminosidade solar. Tranquilo? Observa que nesse quarto parâmetro, o capuz ele é transparente, né? Então esse capuzinho ele sendo transparente, o que é que acontece? Ele vai receber esse aporte de luz, a auxina ela vai para o lado posterior da planta e com isso também ela cresce para o lado da luminosidade, onde tem maior intensidade de luz, porque a auxina se encontra no lado oposto, tá? E aqui também, ó, um anelzinho opaco que foi colocado na parte inferior, ou seja, não protegeu a parte superior, porque onde ocorre maior produção é aqui, ó, beleza? Então ele vai para o outro lado, tranquilo? Então, isso é uma característica que está relacionada à chamada fotofobia da auxina. Tranquilo? Beleza? Vamos ver o próximo slide. Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês uma condição que é muito interessante, que é chamada dominância apical. O que é isso? Amores, observe o seguinte. Você encontra várias gêmulas. A gente já sabe o que é gêmula. Gêmula tem tecido, apresenta tecido meristemado, tecido de crescimento. Na parte superior, deixa eu colocar aqui para vocês perceberem melhor. Ó, deixa eu colocar aqui o piloto. Na gêmula apical, eu tenho crescimento
tá? De forma longitudinal, beleza? Isso aí a gente já viu. Porém, essa gêmula aqui, essa gêmula apical, ela produz muita auxina. Ela produz muita auxina mesmo. Mas o que é que acontece? Quando ela produz muito, se ela ficasse com essa auxina, ela iria travar o seu desenvolvimento. Aí o que é que acontece? Essa auxina, ela desce. Ela é produzida pela gêmula apical, mas ela desce. Quando ela desce, amores, a tendência é ela promover dormência das gêmulas laterais. Ou seja, você não tem desenvolvimento de muitos galhos. Agora, preste bem atenção. Se você, por um acaso, cortar aqui, ó, essa gêmula apical, automaticamente eu vou encontrar concentrações, tá certo? Adequadas para que essas gêmulas laterais elas consigam se desenvolver, porque na realidade vai ocorrer o desprendimento desse hormônio ao longo do caule, e esse desprendimento vai propiciar agora concentrações adequadas dentro daqueles padrões de desenvolvimento. Não pode ser nem tanto, nem tão pouco. Tem que ser a medida correta ali para que ocorra o desenvolvimento. Beleza? Então a gêmula, em suma, a gêmula apical, ela produz muita auxina. Essa auxina, ela muito provavelmente, ela não vai ficar na gêmula, porque senão o que iria acontecer? Ele iria estagnar o crescimento da planta no que se diz respeito ao seu crescimento longitudinal. Então ela promove exatamente uma descida, ela libera essa auxina para as regiões inferiores da planta, com isso deixando as gêmeas no estágio de dormência, tá certo? Tranquilo, beleza? E quando você corta, as concentrações vão ser o que agora, amores? Vão ser satisfatórias, né? Você não vai ter mais aquela gêmula apical produzindo tanto, e as concentrações que estão ali são satisfatórias para que aquelas gêmulas ou gemas elas se desenvolvam. Aqui eu coloquei duas fotos aqui para você perceber exatamente esse tipo de característica. Ó, quando o hormônio ele se encontra na concentração zero, tá? Eu tenho a raiz, ela não cresce. Agora, a partir do momento que você começa a colocar o hormônio, esse hormônio começa a ser introduzido no tecido, a tendência é ele chegar até um ápice, ou seja, ao máximo ali que ele pode receber, né? Para que ele possa se desenvolver. Por isso que depois, mesmo que você aumente a concentração, aqui ó, eu tenho a diminuição, beleza? Ele não vai crescer mais, cresce só até ali. Mesma coisa para o tecido meristemático que ocorre na gema, ó, ele vai aqui em zero, né? Aqui a gente tem zero, então aqui ó, concentração adequada que ele vai crescer até aqui, beleza? Depois aqui ele desce. E idem para o caule vai apresentar essa mesma perspectiva para a gente, ó. Eu vou desenvolver o meristema apical, ele vai desenvolver a auxina, vai liberar essa auxina dentro dos parâmetros adequados, e essa auxina ela vai promover o crescimento do caule. Olha aí, ó, o crescimento do caule, mas não pode exacerbar, não pode passar dos limites do caule, porque senão o que vai acontecer? Ó, eu tenho a diminuição agora do hormônio. Tranquilo, beleza? Então vê aqui embaixo os dois tópicos que eu coloquei em relação a essas situações, a esses aspectos. Ó, a gêmula apical produz muita auxina e por difusão pelo floema, olha aí gente, pelo floema, as gemas laterais recebem o excesso e não se desenvolvem. Foi o que eu acabei de comentar aqui para vocês. Esse excesso que é liberado a partir da gêmula apical vai promover dormência nessas gêmeas. E o segundo ponto aqui que eu destaquei, ó, a retirada da gêmula apical
promove o desenvolvimento das gêmulas laterais. É por isso, gente, que na agricultura é muito comum você não deixar em algumas plantações uma planta, uma árvore, ela ficar muito alta, ela ficar muito grande, né? Porque o que é que acontece? O que é mais interessante é que você corte ali aquela gêmula apical e que ocorra agora o chamado plagiotropismo, que é o crescimento plagiotrópico, o crescimento lateralizado desses galhos. Por quê? A partir do momento que eu cortei aquela gêmula apical, eu vou promover exatamente o desenvolvimento dessas gêmulas laterais. E essas gêmulas laterais, por sua vez, elas vão viabilizar a formação dos galhos e, consequentemente, após a formação dos galhos, formação das flores, dos frutos, das folhas, beleza? Então, a gente fica por aqui. Essa é uma aula que foi um pouco mais extensa, em virtude do conteúdo que ele é muito interessante. Ele destaca vários aspectos aí para a gente, né? No que se diz respeito ao crescimento da planta. Coloquei aí para vocês essas duas fotos de dois gráficos que eles, de certa forma, apresentam, né, características que se convergem aqui, ó, ótimo para a raiz, ó, ótimo crescimento para a raiz, é exatamente isso que acontece aqui na parte superior que eu havia destacado para vocês. Ótimo crescimento para o caule, aqui também. E nesse ponto aqui, ó, ótimo crescimento e desenvolvimento para a gema ou gêmula, que pode ser chamado simplesmente dessa forma. Beleza? Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Tudo de bom. Um abraço. Fica com Deus.